Olá, me chamo William. Quero deixar aqui uma palavra para os irmãos, aqui em Atos, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de descanso pela presença de Iau. E envie ele a Yahushua ou Machia, que já antes foi pregado. Versículo 21. Convém que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais o Criador falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Quero estar trazendo para os irmãos um entendimento desse texto. Não conseguimos compreendê-lo. Essa hermenêutica, esse entendimento, essa interpretação que o tempo moderno tem trazido para que os irmãos possam compreender, está equivocado em relação a muitas coisas que o crente precisa entender. Convém que os céus o guarde até os tempos da restauração de tudo. Que restauração é essa? Primeiro, a restauração de Israel. E segundo, a restauração da igreja. Para que aconteça a segunda volta nas nuvens, no qual Yahushua vai voltar novamente, estabelecer o tribunal dele nas alturas, julgar a igreja, deve acontecer essas duas coisas, essas duas restaurações. A restauração de Israel e a restauração da igreja. A restauração de Israel, meus irmãos, já teve início em 1948, quando o Estado de Israel foi entregue aos judeus. Diante da história que os judeus eles foram dispersos, em 1948 se cumpriu a profecia. Em 1948 Israel se tornou uma nação novamente. Ali começou a restauração de Israel. Os anos dessa restauração já se completou 75 anos da restauração de Israel. Então Israel, o povo judeu já foi restaurado, eles já se encontram no seu lugar, no Oriente Médio, lá em Israel. Israel já é um povo restaurado, já é uma nação restaurada. Então a profecia já aconteceu. E segundo, a restauração da igreja. A igreja precisa ser restaurada. Restaurada porque a igreja caiu. A igreja se encontra caída. Ela não está mais. Ela não é mais como a igreja primitiva no começo. Os irmãos da igreja primitiva, naquela época, a igreja era uma outra visão, era uma outra era. Mas a igreja caiu. Quando que a igreja caiu? Logo após a igreja primitiva ter deixado de ser perseguida. Satanás perseguia muito a igreja primitiva através dos imperadores, através de Roma. No fim dessa perseguição, teve início uma nova era da igreja. E a igreja caiu. 300 anos após a morte dos apóstolos, a igreja caiu. E ela se encontra caída. E ela precisa ser restaurada para que isso aconteça. Para que a volta do Mashiach aconteça. E é isso que eu quero que os irmãos compreendam. Então essas duas coisas vão acontecer. A restauração de Israel e a restauração da igreja. A igreja ela se encontra caída. Vai me questionar, não está caída, coisa nenhuma, para que a igreja possa compreender. E essas coisas precisam acontecer para que a profecia se cumpra. E a igreja está dormindo. Os crentes estão dormindo, os pastores, os líderes estão dormindo, estão no engano, não conseguem ver isso. Os irmãos vão entender, vão compreender. Vou deixar aqui essa palavra, os irmãos, fiquem na paz de Yahushua.